de maneira síncrona para vocês, embora a gente já tenha interagido, né, inicialmente ali por meio do fórum. Como eu comentei, eu fiquei muito bem impressionada com essa turma, embora eu não tenha dado aula para outras turmas desse curso, mas a partir, né, das pessoas que se apresentaram, fiquei bem impressionada com uma alta qualificação de vocês e com experiências muito ricas, né, com trajetórias interessantes que vão assim se construindo por meio de várias experiências e que sem dúvida vai trazer para todos nós uma qualificação dessas discussões e das experiências que vocês já viveram, tanto no setor público quanto no setor privado, que sem dúvida vai qualificar a nossa conversa aqui. Nesse momento, então, nessa nossa primeira conferência, o meu objetivo é que a gente esclareça assim, algumas combinações, né, a respeito dessa disciplina, e eu quero trazer para vocês alguns pontos para ajudá-los na leitura desses textos iniciais. Então, o meu objetivo aqui não vai ser exatamente fazer uma apresentação sobre cada texto, mas trazer alguns pontos para a gente partir destes textos para pensar os nossos elementos principais aqui. Então, gente, para organizar, né, a nossa disciplina, que vai acontecer em 4 semanas, né? Eu queria comentar com vocês como é que eu organizei esses temas e como é que a gente vai ter as atividades e prazos para essas atividades. Então, na semana 1, que na verdade já foi a semana passada, a ideia seria a gente fazer uma contextualização, né, do setor público, da gestão de pessoas no setor público, como uma função, como um processo que vem se transformando ao longo dos anos. Para isso, algumas leituras, algumas mais informativas, outras mais críticas. E inicialmente, então, não tivemos uma conferência e não tivemos uma atividade avaliativa, apenas o fórum de apresentação, que era esse momento, assim, esse quebra-gelo, digamos, entre nós. A semana 2, que é essa semana, eu achei importante a gente contextualizar conceitualmente o que são competências, quais são as formas de compreender competências e a aplicação deste conceito no setor público. Para isso, a gente teve, então, alguns textos, essa webconferência e uma primeira atividade avaliativa, a qual eu vou explicar em mais detalhes ao final do nosso encontro de hoje. Na terceira semana, a gente já vai pensar na aplicação mais concreta desses conceitos de competências no setor público, focando os processos de gestão de pessoas. Então, a gente vai discutir mais propriamente o processo da liderança, da gestão do desempenho, mais do que a avaliação de desempenho, mas a gestão do desempenho e que implicações isso tem no setor público. E vai falar também um pouco sobre a questão do processo de provimento de pessoas, né? Se é por competência, se não é, e quais são as limitações disso. A gente também vai ter webconferência na próxima terça e uma segunda atividade avaliativa. E por fim, na nossa quarta e última semana, a gente vai lançar um olhar para dentro da carreira, né? Então, pensar as carreiras no setor público, fazendo um contraponto com o que se tem de estudos de carreira atuais, né? E a gente observa que a própria carreira do servidor público ela vem se alterando, não só do ponto de vista estrutural, mas da forma como as pessoas se vinculam com essa carreira, né? Então, antigamente as pessoas entravam numa atividade e ficavam lá até se aposentar. Hoje não é mais bem assim nem no setor público, né? Então, que mudanças são essas? O que se tem a respeito disso? Vamos falar também sobre reconhecimento, saúde mental e a percepção disso por parte das pessoas no setor público. E aí a gente vai ter também leituras, webconferências e uma atividade a ser entregue. A recuperação, gente, em seguida eu vou falar, mas ela vai ser, então, relacionada com essas atividades avaliativas e vai acontecer em 2 semanas depois do final da disciplina. Como é que vão ser os nossos critérios de avaliação?
Cada uma das nossas atividades avaliativas, a 1, a 2 e a 3, que sempre vão ser entregues, gente, até o final da semana, tá? Então, a semana termina 28 de janeiro, a entrega vai ser sempre até exatamente o final da semana, tá? Observem que tem um horário, né, que é o horário do Moodle ali, e sempre é bom fazer um pouquinho antes, né, não deixar para fazer o upload dessa tarefa ali nos últimos minutos, que sempre pode acontecer alguma intercorrência, tá? Então, cada uma das atividades avaliativas vai valer 20% da nota. Observem que durante a disciplina a gente tem 60% da nota, sendo que 40% vai ser relativo a uma prova online ao final do módulo, tá? As webconferências são opcionais, então, embora fortemente recomendadas, né, Marissa? Elas são opcionais, a gente não faz uma averiguação de frequência. A recuperação, então, vai ser a entrega das próprias atividades avaliativas, com um prazo, então, do dia 25 de fevereiro, que qualquer coisa, se precisar, Marissa, retoma com vocês essa data, mas numa primeira organização é isso. Porém, né, essas atividades entregues com atraso vão ter um desconto de nota, então vão valer 70% do valor original da nota, tá, gente? Então, entrando agora na nossa primeira semana, né, que enfim já passou, mas a gente vai retomar um pouquinho. Queria comentar um pouco com vocês antes, né, porque eu falei brevemente a meu respeito ali naquele vídeo, mas escutei não, li, né, as apresentações de vocês, mas queria comentar um pouquinho, dar uma contextualizada no meu lugar, né, de onde falo, assim. Então, como eu comentei, eu atualmente, há 4 anos, eu sou professora na escola de administração, eu leciono disciplinas de relações de trabalho, avaliação e retribuição do trabalho, que atendem o curso de administração, né, na graduação, já são disciplinas da metade para o final do curso. Relações do trabalho é uma disciplina que fala do histórico das relações de trabalho, como essas relações são praticadas com suas diversidades na realidade atual, claro que mais voltada para o setor privado, porque ali não é no curso especificamente de administração pública e social, mas em razão da minha experiência, tanto profissional como profissional antes de ser professora, como professora, eu tenho um percurso também no setor público, então acaba que essas discussões vão intercalando setor privado e setor público também na graduação. Além disso, a disciplina de avaliação e retribuição do trabalho, ela trata da construção de planos de cargos e salários em organizações e do processo de avaliação de desempenho, que é algo que a gente vai falar mais especificamente na webconferência da semana que vem. Além disso, eu já fui responsável pelas disciplinas de gestão de pessoas e de psicologia aplicada à administração, tá? Muito, assim, do meu histórico e dos meus exemplos vão ser situados, seja em trabalhos de consultoria e na minha experiência na Petrobras. Na Petrobras, não sei se vocês são familiarizados com a empresa, mas embora seja uma empresa nacional, durante algum tempo a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, a Refap foi uma SA com diretoria e presidência próprias, e eu trabalhei lá de 2007 a 2020, e durante esse período, então, vivi diversos momentos, diversas realidades da empresa, mas dentre esses anos de trabalho, implementei uma mudança importante no processo de gestão de desempenho na empresa, e na gestão, a gente chamava de competências, que foi um projeto nacional na Petrobras, e aí eu acompanhei esse projeto no Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Sul com a implementação desse projeto. Além disso, na Petrobras, eu fui responsável durante vários anos por uma das disciplinas de uma trilha de desenvolvimento na Universidade Corporativa, que se chamava Fundamentos da Educação Corporativa, que tratava justamente de aspectos do desenvolvimento de competências da gestão de conhecimento dentro da empresa. Então, era um curso
voltado para gestores e para pessoas de alguma forma relacionadas ao processo de educação corporativa interna. Então, muitos dos meus exemplos vão ser relativos a esse contexto e também alguns estudos e pesquisas e trabalho de consultoria em prefeituras de municípios, tá? Então, pensando aqui, gente, nessas leituras iniciais, cujo objetivo era a gente conhecer esse histórico, né? Conhecer a gestão de pessoas, ou pelo menos ter uma noção da gestão de pessoas no setor público. O principal texto da semana 1 é esse aqui, da Oliveira, que fala de uma evolução histórico-legal da gestão de pessoas no setor público. Evolução, eu não sei se é o melhor termo, né? Porque pressupõe que o próximo passo vai ser melhor do que o anterior. E o que a gente tem, na verdade, é uma sucessão de modificações, mas que não significa que uma próxima fase esgote completamente a anterior, né? Então, no histórico da gestão de pessoas no setor público, a gente vem de um histórico bastante clientelista, patrimonialista, paternalista, né? E vai havendo dispositivos, vai havendo uma demanda para uma maior formalização, né, da gestão pública de pessoas, e aí vão se criando dispositivos legais que sim vão alterando e vão burocratizando, né, no sentido weberiano da burocracia, então tornando mais impessoal, formal e profissional essa gestão, mas que não deixam completamente de conviver com cargos de confiança, com indicações políticas, né, com aspectos que fogem um pouco desse ideal burocrático, né, que a gente também entende que é, de certa forma, um ideal, né? Então, nesse sentido, eu chamo mais de uma análise histórica do que necessariamente essa evolução, né? Pensando que sempre vai num crescente, assim, ok? A gente entende que essas modificações foram sempre visando uma melhoria, uma modernização e uma melhor entrega, tá? Ao mesmo tempo, esses dispositivos que foram sendo criados, eles sofrem algumas resistências em razão das especificidades desse setor e que a gente tem que ter um cuidado no momento em que a gente importa, né, conhecimentos e práticas do setor privado, que às vezes tem toda uma flexibilidade que a gente não tem no setor público e há uma razão de ser, né? Não dá para ser do mesmo jeito, né? São ideologias e interesses diversos que estão em jogo aqui. Esse segundo texto é um editorial, na verdade, da PES, da Alqueta PES. É um editorial de um número especial de uma revista especializada em gestão pública, um número que fala especificamente da reforma administrativa. E essas autoras, elas vão trazer luz ao peso que a gestão de pessoas vai ter nessa proposta de reforma administrativa, então, e vão fazer alguns questionamentos do quanto essas possíveis mudanças que elas são postuladas, são trazidas em prol de uma modernização, de uma maior eficiência, podem contrastar com o objetivo pelo qual existem, né, alguns dispositivos na gestão pública. Por exemplo, os aspectos de estabilidade, que, bem, não ter estabilidade traria outras consequências, né? Então, é interessante esse texto para a gente pensar o quanto muitas vezes esse discurso da modernização ele vem descolado dos motivos pelos quais a gestão pública tem determinadas características, né? Ao que serve esses preceitos que a gente observa. Depois, sugiro uma leitura que é a do Barbosa da Silva, que vai trazer, então, uma realidade que muitas vezes a gente precisa, um expediente do qual precisamos muitas vezes lançar mão, né, na administração pública, que é outros vínculos de trabalho. Nem sempre a gente tem vagas efetivas, nem sempre a gente tem
a celeridade na máquina pública para fazer contratações, para buscar competências, ó, já o conceito, competências específicas que a gente necessita. E a gente tem, inclusive pós-reforma trabalhista, a possibilidade de terceirizar toda e qualquer atividade, né? Então, na medida em que a gente vai tendo outros vínculos de trabalhadores no seio da administração pública, que impactos isso tem? Então, a gente vai perceber também uma precarização dessas relações de trabalho na medida em que a gente vai tendo outros vínculos, sejam eles temporários, terceirizados, que vão trabalhar lado a lado, estagiários em muitas situações também, né, que trabalham tanto quanto lado a lado com o servidor público e que possuem outros direitos, que possuem, aliás, possuem quase nenhum direito, né, nesse sentido, e que muitas vezes vão estar submetidos a uma outra maneira de serem geridos, né? Então, isso pode ter as suas consequências. É importante. Isso não é necessariamente ruim, tá? Ou uma crítica completa, mas algo que se precisa ficar atento. Então, assim, a gente muitas vezes precisa desses outros contratos de trabalho, mas como que isso, no mundo da gestão pública, se apresenta? Bem, uma precarização dentro de algo que no Brasil seria um ambiente mais estável. Né? Então, a gente começa a ver que essa própria estabilidade dentro do setor público começa a balançar de certa maneira, né? Desde lá dessa proposta para uma reforma administrativa até esses vínculos que começam a, entre aspas, tá, gente, substituir servidores efetivos de carreira. E por fim, pensando nas leituras da semana 1, um texto para reflexão, né, que nos chama atenção para um cuidado que a gente precisa ter no momento em que importa conhecimentos e práticas de gestão do setor privado para o setor público sem a devida aculturação, né? Então, falando de uma ideologia que é diferente, de controles, de métodos, né, que se usa em um determinado contexto que quando a gente leva para outro, carregam intrinsecamente essas características, né? Esses autores vão falar, inclusive, do processo da gestão por competências, que vai trazer alguns controles que são um pouco diferentes do que se estava acostumado no setor público, assim. E que muitas vezes a gente vai precisar ter todo um cuidado de adaptação cultural e estrutural da importação dessas práticas para o setor público. E agora, então, gostaria de entrar na semana 2 para falar um pouco dessa abordagem conceitual sobre gestão por competências. Então, inicialmente, o texto principal dessa semana vai ser aquele capítulo de Lírio Cavalcanti, que estão num livro, né, do Barbosa, tá me fugindo o primeiro nome dele, que é um compêndio de diversos. Ele é um organizador, ele traz diversos autores que vão falar a partir de diversos aspectos, né, da gestão de pessoas nas organizações públicas. Esse livro ele pode ser tido como um aporte, né, que eu escolhi esse capítulo porque eu achei ele mais claro do que o texto, do que o capítulo que trata sobre competências no livro do Sandro Berg, que talvez vocês já conheçam, sobre gestão de pessoas no setor público, gestão de competências no setor público, mas eu achei que esse primeiro capítulo ele é mais claro em trazer os seus conceitos e ele frequentemente vai referir o texto do Berg. Tá? O Sandro Berg, inclusive, foi meu colega de doutorado, na época já envolvido na sua atividade como servidor no tribunal. Bom, então, a gestão por competências nas instituições públicas, né? A gente sabe que a administração pública vem com uma demanda já há alguns anos que visa institucionalizar, então tornar sistemática uma política de desenvolvimento de pessoas de mais tempo, mas em 2006, a partir de um decreto que formaliza a gestão por competências, que vai ser atualizado, então, em 2019.
E sem dúvida que modernizar o processo de gestão de pessoas no setor público é indiscutível. Mas ainda assim, a gente vai precisar lançar um olhar para como competências podem ser aplicadas e utilizadas no setor público, entendendo de onde vem esse conceito. Tá? Não sei se vocês já têm alguma vivência em relação a competências, se já conhecem, se já leram, enfim, em outros meios, mas é um tema, assim, as competências são trabalhadas, especialmente no setor privado, desde a década de 70. As competências, inicialmente, o primeiro olhar sobre competências vai ser para as competências organizacionais. Competências como algo que seria um diferenciador das organizações que são bem-sucedidas, daquelas que conseguem inovar, daquelas organizações que conseguem ter algo que as faz permanecer competitivamente no mercado. E é a partir desse conceito que alguns autores vão começar a trabalhar nas competências individuais. Então, a gente pensa, né, em um primeiro momento nas competências organizacionais, essas que sustentam Hamel e Prahalad, que são uns dos primeiros autores que trabalham sobre esse conceito. Eles dizem que é como se fossem as raízes de uma árvore, aquelas competências que sustentam essa organização. Então, se a gente pensa nas competências individuais, a gente vai se dar conta que essas competências elas precisam trazer uma paridade com as competências organizacionais. As competências individuais, elas não são criadas fora de contexto, e sim vão precisar ter referências às competências organizacionais. Esse é um primeiro aspecto que é importante. Tá? Então, a gente vai ter, olhando para competências individuais, basicamente duas visões. Há duas escolas. Uma delas é um ponto de vista mais funcional, né, da escola americana, que considera competências como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O que é isso? Conhecimento é aquilo que a gente sabe. Então, é um conhecimento que eu posso adquirir por meio de um curso, por meio de uma leitura, por meio de um autodesenvolvimento. Uma habilidade tem a ver com o exercício no e pelo trabalho. Então, tem a ver com algo que não só eu conheço, mas eu sei fazer. Por exemplo, bom, depois eu dou um exemplo. E o outro tripé das competências seria a atitude, que tem a ver com o querer fazer, né? Com aquilo que a gente traz da nossa personalidade, das nossas características, do nosso empenho também em colocar em uso, né, esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu queria dar o exemplo, seria, por exemplo, dar um feedback. Então, para dar o feedback, eu preciso ter algum conhecimento sobre como estruturar minha comunicação, sobre o que eu falo, no sentido de estabelecer uma linguagem que seja compreensível pela pessoa que vai receber esse feedback, por criar uma ambientação que permita, né, uma certa relação de confiança, por mais que o feedback que a gente tente, na maior parte dos casos, criar essa relação de confiança, o feedback, enfim, traz uma relação de poder também ali. Mas o primeiro feedback que vai ser dado, por melhor que eu tenha estudado a respeito, talvez faça com que eu me sinta um pouco mais insegura, faça com que eu não saiba exatamente como colocar certas coisas, e na medida em que eu vou exercitando essa realização, né, eu vou criando essa habilidade. Então, a habilidade também ela vai ter a ver com saber fazer, que é algo a gente vai adquirindo no exercício da nossa função. Tá? Então, a competência seria esse estoque, digamos assim, de conhecimentos, habilidades e atitudes. Num primeiro olhar, quais os tipos de ferramentas que podemos utilizar no processo de gestão por competências? Falaremos disso, tá? Em seguida a gente vai falar um pouquinho. Muitas vezes, esse chá, digamos assim, né, o conhecimento, habilidade e atitude era tido como um estoque. Então, bem, se a Marissa trabalhou
em uma determinada organização, atuou em determinada função por X tempo e tem determinada formação, entende-se que ela é competente, certo? Assim foi, muitas vezes, entendido durante um bom tempo a questão da competência como um estoque, tá? De recursos, assim. E aos poucos vai se tendo uma crítica em relação a isso, porque se a gente pensa numa mudança de organizações, e aí estou olhando mais, né, de uma forma macro para o mercado, ou mesmo se a gente pensar dentro de uma mesma organização, o fato de a gente muitas vezes circular por diferentes setores e funções, uma mesma competência que a Marissa apresentou numa determinada área pode não se mostrar competente em outro lugar, tá? Então, não é só um estoque, tá? E aí, para isso, existe a escola, um segundo olhar para as competências que vai dizer assim, não, mas a gente vai ter que ir além desse estoque. Competência tem a ver com a entrega, tem a ver com saber fazer, né? Tem uma definição que eu acho bem interessante, que é o saber fazer responsável, que é contextualizado. Então, um sujeito ser considerado competente, não basta a gente ter um estoque de chá. Eu tenho tais qualificações, eu já fiz tais e tais coisas, eu tenho uma atitude adequada, mas o quanto eu consigo colocar isso em uso em determinado contexto. Então, o meu passado competente não me garante o meu futuro competente, sabe? A competência ela vai precisar estar contextualizada. Tá? O chá só adquire status de competência nesse sentido quando ele é comunicado, ele é utilizado, posto em prática, né? O saber ser, inteligência prática. No setor público, essa mobilização, essa integração e essa transferência de conhecimentos vai precisar ser relacionada a um determinado ambiente organizacional. Vocês vão ver assim que a descrição de competências no setor público ela segue muito fortemente a lógica do chá. Então, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes. Ao mesmo tempo, existe uma demanda para que no setor público haja esse compartilhamento. Claro, não só no setor público, mas em especificamente, né? Já que a gente está falando aqui no setor público, não basta exclusivamente eu ter este estoque, mas eu conseguir fazer uso disso em prol desses objetivos organizacionais, que, de novo, no setor público não vão ser necessariamente o lucro, a remuneração dos acionistas ou uma maior fatia de mercado, né? E sim o quanto a gente, no setor público, atende essas necessidades sociais e coletivas. Ou seja, aqui a gente precisa ter um cuidado em qual é o fim, né? Qual é o objetivo ao qual se dirigem essas competências. No setor privado, a gente vai estar falando mais, embora em ambos os casos a gente precise de eficiência, precise de controle de custos, precise, né, de todo um monitoramento. O objetivo no setor privado vai ser o lucro objetivamente, e no setor público não. Né? Não que a gente não se preocupe com gerar bons resultados, também do ponto de vista financeiro, mas o objetivo maior vai ser social e coletivo. Tá? Isso até não está tão claramente ali no texto, tá, gente? Mas quando a gente faz uma análise das competências, lembrem, as competências elas são válidas desde que em contexto. Por mais que o chá, né, os conhecimentos, habilidades e atitudes seja individual, eu precise olhar para cada um dos sujeitos, para cada um dos servidores, em como eles apresentam esse conjunto, esse tripé que vai formar a competência, essas competências precisam precisam interagir. Então, as competências dos servidores entre eles, então, nas suas equipes ou nas suas unidades, e organizacionalmente. Então, aqui a gente vai ter um processo que ele é bidirecional. A gente vai ter tanto um esforço de desenvolver as competências dos servidores, seja por meio de capacitações, seja por meio de planos de desenvolvimento, e esses servidores é esperado que interajam com os seus colegas, com as suas equipes,
que construam, né, essas competências de equipes e unidades, e, por fim, isso retroalimente a organização. Então, quando a gente fala do desenvolvimento de pessoas, estou cuidando aqui o horário, a gente fala também do desenvolvimento organizacional, porque a partir a organização como ente, né, vai se desenvolver na mesma medida em que a gente tem esse desenvolvimento das pessoas que vão devolver esse conhecimento para a organização por meio de tomadas de decisão, de inovações, de melhorias de processo, né, de uma complexificação dos processos em que atuam. Tá? Então, esse ambiente organizacional, né, com as práticas organizacionais que a gente vai ter, a gente pode fomentar ou diminuir essa possibilidade de que as pessoas possam ter trocas de saberes, trocas de experiências. Então, aqui a gente já tem a necessidade de criar ambientes organizacionais para fazer com que esse ambiente, né, permita a construção de conhecimentos e a construção de competências. Gente, os meus filhos chegaram da escola, então esse barulho que vocês talvez estejam ouvindo são as crianças ali se organizando. Peço desculpas, mas o trabalho em home office tem dessas, né? Então, essa figura, gente... Ai, que bom, Rafael. Essa figura mostra, visa, né, mostrar um pouco disso. Mesma medida em que, como organização, se investe nas pessoas, né, e se visa construir, fomentar a construção de conhecimentos, a geração de competências, desenvolvimento de competências, as pessoas, né, voltando ali na figura anterior também, vão coletivamente devolvendo essas competências para a organização. Tá? E a gente vai, então, construindo esse processo. Quando se pensa em gestão de pessoas como uma função organizacional, como uma função da gestão, como um processo organizacional, a competência passa a ser vista como um conceito integrador. Não mais a gente pensar em subsistemas de gestão, subsistemas de recursos humanos, né? Ocorrendo em separado. Então, alguém pensa no processo, aliás, não quero falar em processo, alguém pensa em recrutamento e seleção, outro pensa em treinamento e outro pensa em recompensa, por exemplo. Quando a gente olha para a gestão de pessoas como um processo, tudo isso precisa conversar, tudo isso precisa fazer sentido encadeadamente, né? Como um processo mesmo. E para isso, competências é um conceito integrador, no qual, a partir do qual, a gente consegue organizar todas essas funções de gestão de pessoas, o que no setor público traz alguns desafios. A gente não consegue fazer como faz no setor privado essa prática total. Então, a gente tem, por exemplo, o recurso do concurso público, certo? Ali eu não consigo contratar por competências. Isso é algo que a gente vai discutir na semana que vem. Mas quais são os meus limites no concurso público? Será que eu posso ou não posso? O que, que dá para fazer ali em termos de competência, né? Pensando que competência não é só o conhecimento que alguém entrega na resposta de uma prova. Por outro lado, fazer dessa maneira garante uma objetividade, né, e uma impessoalidade muito maior. Oi? Não sei se alguém queria falar. Eu já estou concluindo aqui para a gente abrir para discussão. Para que a gente possa gerir por competências, um aspecto inicial e muito importante, gente, é o mapeamento. Ou seja, para a gente conseguir fazer uma gestão por competências, a gente, nesse sentido, identificar gaps, é preciso, num primeiro momento, que haja um esforço de mapeamento. Ou seja, saber quais são as competências que são importantes para essa organização, para esse órgão, para esse setor em que eu atuo. Que não vai ser um mesmo conjunto de competências que eu possa transportar de um lado para o outro, né? Ou que eu possa copiar de uma organização para outra. Isso, assim, pensando, por exemplo, na Petrobras, por mais que se tivesse alguns direcionamentos, cada grande área, eu acho que o Mauro está com o microfone aberto, cada área de negócios tinha as suas especificidades, as suas necessidades, e para isso foi feito
processo de mapeamento. Em alguns momentos ele foi bastante capenga, tá, gente? Assim, em alguns momentos se tratou competência, num momento inicial, né, como sinônimo de conhecimento, até que se viu que isso não dava conta da realidade. E, claro que, né, isso não era uma falta de conhecimento teórico, mas era as pessoas que estavam envolvidas nisso sabiam que estavam fazendo uma redução, mas em razão de uma série de aspectos foi olhado num primeiro olhar dessa maneira e depois isso foi revisado. Esse mapeamento, então, de a gente entender quais são as competências relevantes para determinado contexto, é o que vai dar o pontapé inicial para o planejamento das outras ações, ou seja, para depois que a gente sabe o que é relevante, essencial em uma certa organização, a gente conseguir olhar para as lacunas, né, para os gaps, para poder pensar o dimensionamento de pessoas, para pensar as necessidades de desenvolvimento das pessoas que já estão, as lotações e realocações de pessoas nesse contexto. Para fazer, então, esse mapeamento, a gente vai sempre olhar inicialmente para quais as competências essenciais a uma instituição, que não vão ser, como eu disse, genéricas, né? E lembrando que tipo de organização, que os objetivos organizacionais vão ser relevantes para a definição dessas competências. O que tá ruim, gente? Que o Henrique mandou aqui. Aqui tá normal. Não, o Rafael disse que não dava para escutar. Acho que pro Henrique deve ter chegado depois. Aqui tá normal, tá tudo certo, professora. É que não dava para Tá. escutar os teus filhos. Acho que é isso que o Henrique Então pegou tá. depois da mensagem. Tá bom. Obrigada. Daí, gente, já indo para um aspecto bem prático e concreto, sabe? Dentro do material informativo da escola, né, de desenvolvimento do setor público, né, da ENAP, a gente vai ter algumas cartilhas, uma delas vai trazer competências essenciais para a liderança no setor público, ou seja, vai descrever, por meio de conhecimentos, habilidades e atitudes, algumas competências que são requeridas para pessoas que formalmente ocupam funções de liderança no setor público federal, tá? Em 3 grandes blocos, que vão ser estratégia, pessoas e resultados. Quis trazer isso como um exemplo, né, para dizer, bem, a gente está falando aqui do quanto as competências precisam ser situadas e contextualizadas, ainda assim pensando no setor público como uma grande, setor público federal como uma grande organização, tá tudo bem de a gente ter um aspecto comportamental, que claro, eu digo comportamental, embora não seja só comportamental, porque como competência nunca vai ser só comportamental, tá, gente? Mas algo que diz de um perfil, de um conjunto de competências que são exigidas, que complexificam a atuação dos gestores. Quando a gente falar de carreiras, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas muitas vezes a gente vai ter pessoas que são excelentes técnicos, e que ganham funções de liderança e, em razão de serem excelentes técnicos, são promovidos a uma nova carreira, né, que é a carreira de liderança, e que não são capazes de entregar o processo de gestão mesmo. E aí fica falha em uma série de elementos, seja comunicação, seja possibilidade de comunicar estratégia, seja um olhar mais amplo, né, na questão de resultados para o setor. Então, é aquela velha história dos perde-se um bom técnico, ganha-se um mau gestor. Então, um pouco desse esforço, assim, de determinar quais seriam competências essenciais para as posições de liderança, visa ajudar nesse desenvolvimento, dizendo, bom, um gestor no setor público precisa olhar para todos esses aspectos aqui. E paralelamente a isso, a gente vai ter as competências transversais, que eu particularmente acho algo de bem interessante, que é algo que, independente do cargo, independente do setor que a gente atue, como servidor público é esperado que esses servidores sejam capazes de entregar
essas competências. Então, até ali na cartilha do ENAP tem a seguinte definição, né? Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes indispensáveis ao exercício da função pública e que contribuem para a efetividade dos progressos de trabalho em diferentes contextos. Então, nesse sentido, a gente vai tomar essas competências transversais como algo que perpassa as exigências, digamos assim, dos cargos desses diferentes servidores. Na Petrobras, a gente tinha, eles seguem tendo, eu que não estou mais lá, um conjunto de competências transversais a todos os cargos, que era algo nessa mesma linha, gente, que era complexificado para os cargos de gestão. Então, os cargos de gestão tinham um conjunto de competências extra do que os profissionais têm cargos de gestão. E na medida em que se evoluía na carreira, também os níveis de exigência, os níveis de entrega esperado de cada uma dessas competências, e que era muito próximo da descrição dessas competências da cartilha do ENAP, isso ia se complexificando. Então, uma pessoa que estava em início de carreira, digamos, em termos de visão sistêmica, teria um patamar de visão, né? Na medida em que essa pessoa vai passando mais tempo na organização, é esperado que ela possa ter uma visão mais ampla. Não que não seja visão sistêmica desde o início, mas digamos que a altura, né, desse degrau que a pessoa está enxergando vai aumentando. Então, isso é algo que funciona bastante bem, assim, é interessante, porque acaba sendo também algo que complementa esse olhar sobre as entregas. Não é mais só uma demanda técnica, né, da entrega dos servidores, mas como se faz essa entrega. Tá? E aqui a gente vai ter, então, por exemplo, a questão de resolução de problemas, de foco em resultados para os cidadãos, ou seja, quem é esse cliente, né, do servidor, a mentalidade digital, com uma atualização, comunicação, trabalho em equipe, valores éticos e visão sistêmica. Então, valores éticos nem precisaria, mas parece que sim, se mantém necessário. Como uma leitura complementar a essa segunda semana, né, eu trago um estudo de caso que conta da aplicação desse processo de gestão por competências em uma universidade pública e o quanto que esse processo é truncado, né, e vai encontrando resistências por aspectos culturais, por aspectos estruturais. Esse texto, assim, ele é muito mais ilustrativo, digamos assim, de possíveis entraves que se encontra e que se mostra como algo que não está ainda completamente implantado, né, em todos os órgãos. A URGS começou uns anos atrás com um processo de levantamento de competências e tal, mas é algo que ficou bastante, na minha visão, né, gente que não tenho notícias em termos de gestão de como isso tem evoluído, assim, eu sei que houve um grupo que uma colega minha, que inclusive já foi professora desse curso, participou, mas não é algo que se mantenha fortemente ativo, assim, ou que esteja direcionando a gestão de pessoas na organização. Os tribunais de conta e tribunal de justiça já, por outro lado, estão bem mais evoluídos nesse processo e já conseguem implementar em uma série de aspectos, né? Tem alguns orientandos da graduação que atuam nesses órgãos e comentam que, bem, isso já, né, a gestão por competências já está mais instituída, mas que ainda tem uma série de ainda não sei, como eu disse, né? Não sei se isso vai ser totalmente superado, mas que ainda tem algumas dificuldades de compreensão por parte dos servidores, uma forma de colocar isso em prática que nem sempre é aquilo que seria totalmente esperado, pensando teoricamente em fazer um processo de gestão de pessoas por competências nas organizações públicas. Agora, logo antes da gente abrir para uma conversa, para uma discussão, queria comentar brevemente sobre a primeira atividade avaliativa, que pergunta então para vocês, a partir da leitura desse
capítulo do Lira e Cavalcante, qual é o entendimento que fica para vocês, né, do conceito de competência para o servidor público. Não é copiar do texto, mas é fazer um olhar com as palavras de vocês, o que vocês entenderam desse conceito de competências para o servidor público no setor público. Quais são os principais... Acho que alguém abriu o áudio ali. Quais são os principais desafios práticos para a implementação dessa gestão por competências ou de, né, competências no setor público e por quê? E como é que vocês, na realidade de vocês, têm observado, né, têm visto esse tema ser tratado? Ou se é que tem visto, né, gente? E como, assim, e se vocês já têm na organização em que vocês atuam um trabalho, algo, né, relativo à gestão por competências, no que se aproxima ou se afasta da compreensão conceitual que vocês responderam ali na pergunta 1. Certo? Então, agora queria abrir para a gente conversar sobre isso que foi discutido e já comentar muito brevemente aqui que para a semana que vem a gente tem 2 capítulos, né? Entendo que talvez vocês se sintam pressionados por tempo, porque são 2 capítulos um pouquinho mais longos, embora esse capítulo 3 do Sandberg não seja na íntegra, tem um número de páginas ali exatamente o que é esperado que vocês leiam. Se for para fazer uma opção, optem, por favor, pelo do Sandberg. Tá? Então, queria abrir aqui para a gente conversar, ver a percepção de vocês a respeito disso, o que conversa com as visões que vocês já tinham ou não. Tem uma pessoa aqui com a mãozinha, Rafaela. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, professora. Eu acabei não me apresentando no fórum ali, mas eu sou jornalista, especialista em comunicação, marketing e política, agora estou me especializando em administração pública. Eu atuei muito no setor público como CC, né, cargo de confiança, e tive uma atuação como coordenadora de uma equipe de jornalismo no DEMAI, aqui em Porto Alegre, por 4 anos. Então, essa parte dos desafios, assim, eu não estou mais lá, mas a parte do desafio na aplicação, né, na prática da gestão de competências, era algo muito presente diariamente, assim, no ambiente de trabalho. Porque o DEMAI, ele tem uma gestão de pessoas, uma área de RH muito bem construída, né? Ele tem uma estrutura muito bem configurada, assim. Então, nós tínhamos que fazer várias avaliações com as nossas equipes. E na minha equipe, então, eu era gestora de 7 pessoas, né? Desde pessoas de 27 anos, 24 anos, até pessoas com mais de 60. Então, na prática, a gente conseguia integrar as competências daquelas pessoas que entraram em concurso há muito mais tempo, né? Tendo em vista as inovações, sites, redes sociais, tudo de novo na área da comunicação, era algo bem difícil, assim, de conseguir integrar a competência dessas pessoas ao novo universo, né? De inovação, de comunicação. Perfeito. Rafaela sabe que uma vez, discutindo justamente sobre isso, a Petrobras também tinha essas características de pessoas já muito antigas, de pessoas que construíam uma carreira inteira lá, e aos poucos o processo de trabalho foi se modernizando, foi se automatizando. Tá? Então, uma das na verdade, essa descrição que eu vou falar para vocês estava dentro da competência, talvez orientação para processos e resultados, mas era relativa ao desaprender. Né? Então, bem, não é porque eu fiz assim a minha vida inteira que eu vou continuar fazendo. Então, vejam que assim os contextos mudam. Tá? E para que a gente possa se manter competente, para que a gente possa seguir entregando aquilo que é necessário nesse novo contexto, e aí imagina muito, né? O processo de comunicação está diretamente relacionado a essas inovações, também é preciso desaprender. Então, bom, talvez a alocação dessas pessoas possa ser pensada a partir daquilo que é mais confortável para elas, sem dúvida, mas também, né, a gente não vai fazer anúncio nos classificados. Até eram oferecidos cursos, né, de atualização e
outras áreas, assim, mas também há a dificuldade das pessoas, elas terem interesse em aprender algo que é novo. Então, tinha essa necessidade de estar sempre em contato e vendo de que forma que podia melhor utilizar essas pessoas, porque elas iam seguir trabalhando ali e a gente precisava da equipe como um todo, né? Porque o trabalho é muito pesado. Então, tipo, da melhor forma que a gente conseguia daquelas pessoas ainda para a gente conseguir auxiliar ali e acrescentar no grupo, né? Perfeito. O que mais, pessoal? Alguém onde atua tem um processo constituído de gestão por ou de competências? Não. Alejandra, na URGS diz que tem, sabe? Mas isso não chegou em quem não está envolvido no processo. Alguém levantou a mão. A Tassiane. Oi, professora. Eu Oh, trabalho na Secretaria da Saúde do Estado, né? Que também, que nem acabou comentando com a Alejandra agora, diz que também tem gestão de competências. E que a gente vê mais um e-mail mensal com sugestões de cursos para a gente fazer no ENAP, em outros lugares, na Escola de Governo do Estado, mas não é visto se alguém fez ou não, se alguém teve acompanhamento. E como eu citei no fórum, a Juliana também citou que ela já tinha trabalhado no estado, né? Os servidores novos são largados lá e não ninguém se preocupa nem que habilidades que ele tem, que o setor que ele poderia trabalhar melhor, como aproveitar melhor as habilidades dele ou como desenvolver ele melhor. Até fizeram uma ambientação para nós. Agora nós entramos em 2022, chegaram a fazer um dia de palestras com umas orientação por cima, mas daí nós pedíamos assim, a gente quer aprender a usar o sistema de processos, o PROA. Ah, não tem como fazer, não existe curso para isso. Vamos ver como é que se dá. O pessoal está um ano e meio, não foi feito nada. Aí eu desculpo procurando, porque eu sou o RH da coordenadoria aqui de Caxias, né? Aí eu encontrei um curso da Procergs, que é a empresa que criou o sistema, que tem como tu usar, aprender o Pro, mas tu tem que entrar no site da Procergs, conseguir procurar lá, para ver que tem um curso pronto. Seria só o RH passar, não. Vocês querem ter o curso ali? Não, eles não me deram retorno nenhum para nós. Se a gente não procurar, a gente não tem nenhuma orientação para melhorar nossas habilidades e o que a gente já tem não acontece. A gente tem um exemplo escancarado na nossa coordenadoria, que nós temos uma colega que foi chamada para o cargo de epidemiologista, porque ela fez para farmacêutico e epidemiologista, ela tem doutorado em epidemiologia, e ela está trabalhando agora no setor de auditoria, não na vigilância epidemiológica. Então a gente já vê seja, a que gente tem competências, supostamente, né? diz que tem, mas não Guardadinhas tem. ali, sem nenhum uso. Obrigada, Tatiane. A Alejandra queria falar? Sí, falando da URGS em particular, uma coisa, essa coisa de não ter formação, por exemplo, tem muitos cargos da URGS, incluindo o meu, que são cargos de gestão, mas a gente não tem nenhum tipo de formação de gestão. Então, nós temos formações de diferentes cursos, as pró-reitorias, o que seja, que são cargos mais por indicação dentro da universidade ou mais afinidade. Então, cai meio na habilidade pessoal ou no carisma da pessoa poder expandir um pouco as habilidades. Né? Eu sempre falo que quando eu entrei no planetário como diretora e começaram a aparecer todos os processos, eu fui atropelada pela administração pública. Eu cheguei a olhar para o pró-reitor da extensão e dizer: eu não sei do que tu está falando, assim, então, não sei.
isso se vê, então eu acho que seria importante, por exemplo, que quem assumir um cargo de gestão tem que obrigatoriamente fazer um curso. Eu estou fazendo este curso porque eu vi, achei um pouco meio como a Tassiane, eu fui lá, procurei na internet e vi que isso que tinha. Mas eu acho que isso é uma formação que tem que ser, porque mesmo que eu mais ou menos consegui, foi também um pouco de sorte. E isso atrapalha muito o trabalho e os resultados e o produto final, vamos dizer assim. Então, Não, eu ia te atropelar, desculpa. Eu ia comentar uma coisa em relação a isso. Muito naquela linha, né? Um destaque técnico, provavelmente, né? É isso que foi olhado para te escolher como diretora, mas eis que quando assume um cargo de liderança, a parte técnica muitas vezes sustenta esse conhecimento, ou seja, essa legitimidade frente ao grupo para se ocupar uma função de liderança a partir, né, de ser uma liderança técnica, por exemplo. Só que quando se assume uma função de liderança de pessoas, a gente vai ter de presente uma série de outros processos. Então, sim, se a gente é de uma organização que pressupõe gerir por ou fazer uma gestão de competências, gerir por competências, todos os processos de gestão de pessoas alinhados a partir das competências. Talvez seja pedir muito, mas digamos que a gente só queira gerir as competências, tá? Então, bem, vamos pensar nas competências de gestão, vamos pensar naquele conjunto de resultados e tal. Bom, talvez precise de uma formação mínima, sim, né? Porque a gente tira uma pessoa de uma carreira e coloca em outra. Não dá para esperar que aquilo aconteça sem um esforço organizacional, né? O Mauro tinha perguntado, eu voltei agora, recuperei tua pergunta, Mauro, quais seriam as ferramentas, né, que podemos utilizar no processo de gestão por competências? Talvez eu vou te falar mais de um processo do que de uma ferramenta, tá? Concretamente. Mas um primeiro aspecto que precisa ser olhado é esse mapeamento. Ou seja, mesmo pensando, né, usando aqui o exemplo da URGS, mesmo dentro da URGS a gente vai ter diferentes setores. As competências mais relevantes para o planetário talvez não sejam para a área de pesquisa. Então, mesmo Petrobras, a área de abastecimento versus a área de exploração e produção, outro, sabe? São competências diferentes. Então, a gente precisa primeiro olhar para o nosso contexto imediato, digamos assim, para o nosso contexto organizacional. Ok, eu estou falando de uma universidade, eu estou falando de uma empresa pública, eu estou falando de um órgão público, do que eu estou falando? Bem, deste contexto, dentro desse contexto, quais são as divisões, digamos assim? As diretorias, as secretarias, os núcleos, e dentro de cada um desses núcleos, quais são as competências mais relevantes? Quais são as entregas mais relevantes? E a partir daí, a gente pensar, né, nesses processos. Como é que eu capto essas competências? Como é que eu desenvolvo? Para eu desenvolver, eu vou olhar para o que eu tenho versus o que é fazer uma comparação, né? Qual seria o ideal e qual é a minha realidade? E como é que eu vou desenvolver isso? Competência, como não é só conhecimento, como é um tripé, não adianta eu botar as pessoas num curso. Adianta para algumas coisas, mas não resolve tudo. Resolve o que for do conhecimento, mas não resolve habilidade. Talvez para habilidade eu precise de outros métodos, não resolve atitude, né? Aliás, a atitude é o mais difícil, né? Vocês já devem ter ouvido que a gente contrata as pessoas pelo seu currículo e demite pela atitude, e é isso mesmo, infelizmente, né? Feliz ou infelizmente, enfim, no setor público não é bem assim. Às vezes a pessoa faz misérias e ainda assim não, né? Não acontece nada. Mas, enfim, a atitude é onde a gente tem a maior parte dos gargalos, né? Na gestão de uma forma geral. E aí, a partir desse primeiro passo, que seria entender, fazer um mapeamento do que seria importante em termos de competências, a gente começa a organizar todo o resto.
Como é que se mapeia a competência? Bom, a gente precisa saber qual é o objetivo ao qual a gente vai atender naquele... Vou chamar naquele contexto, para não precisar falar toda a série de sinônimos. E como a gente faz essas entregas, como a gente atende esses objetivos, quais são as questões que estão no meio, né, disso. E aí, claro, assim, em termos metodológicos, a gente pode ter grupos de foco, a gente pode ter um olhar nos princípios, no planejamento estratégico, fazer discussões em diversos âmbitos para chegar, né, nesse compilado, digamos assim, do que seriam as competências essenciais para cada um desses contextos. Não sei se te respondi, Mauro, ou para os demais, assim, que tenham ficado com essa questão. Professora, a gente tem algumas outras mensagens no fórum, desculpa, no bate-papo. A Juliana comenta que o servidor no Estado precisa procurar e correr atrás para entender como funciona os sistemas de gestão. O Mauro comentou que sabemos da importância da gestão por competências, mas essa integração entre as habilidades e conhecimentos dos colaboradores nem sempre caminham juntas, pois é difícil realizar mudanças profundas na organização. Ele comenta que trabalha no Banrisul e tem muita coisa enraizada, com pessoas há muito tempo na empresa que não querem a mudança. Perfeito. A Tassiane concordou ali, verdade, Mauro, ainda tem isso, de o pessoal querer fazer as coisas sempre do mesmo jeito e os novos que querem saber mais e mudar acabam desanimando com o tempo e desistindo. Perfeito. Colocou que existe a resistência às mudanças e a falta de interesse do servidor em se atualizar e experimentar novas tecnologias. E o Malvo coloca que nem sempre quem tem as competências e habilidades necessárias a algum cargo são as pessoas escolhidas. Perfeito. Então, começando pelo fim, né? Lembra que eu falei lá no início daquele texto que fala da evolução de gestão de pessoas, que eu disse, bem, nem sempre uma fase supera completamente a outra. Sim, às vezes, na gestão pública, e gente, não pensem que isso é só na gestão pública, né? Em algumas organizações a gente vê também barbaridades e liderança é um gargalo importante, tá? Então, às vezes, a gente encontra pessoas altamente despreparadas que ocupam uma função de liderança porque tem alguma relação. E até fazer uma piada que uma vez eu estava um pouco perplexa com uma situação que eu tinha acompanhado, enfim, em uma equipe, e estava conversando com um colega que tinha muitos anos de organização mais do que eu, uma pessoa que já tinha ocupado uma função de diretoria na empresa e tudo mais, e aí questionando, afinal de contas, como que algumas escolhas, gente, eu quero ser sutil, mas tá difícil, para a liderança tinham acontecido, e ele me disse assim, uma vez, um chefe meu me disse o seguinte, quando tu encontrar algo assim, tu te pergunta, tartaruga sobe no poste? Não. Então, se tá lá é porque alguém colocou, sabe? E aí, aquilo, para mim, terminou sendo, assim, uma chacota, mas muito característica de por que algumas pessoas estão em alguns cargos, porque alguém colocou, ponto, né? Passa para a próxima fase. Se a gente tiver um processo, a gente vai olhar para isso, não porque alguém colocou, tá? Então, sim, mas isso, gente, não é um privilégio da gestão pública. Em empresas familiares, a gente encontra pessoas que, por uma razão de afetividade, de tradição, de vínculo familiar, também não tem preparo nenhuma, né? Tá lá ocupando uma função de chefia na organização, de liderança, mais do que... Aliás, de chefia quando deveria ser de liderança. Né? Então, sim, esse é um aspecto que é difícil, né? Cada vez mais a gente tem um olhar para aspectos de saúde mental, para aspectos de clima organizacional, que inclusive vai ser nosso tema da última aula. Mas isso que vocês estão dizendo, assim, bom, às vezes parece ser tão desmotivador, né? A gente trabalhar com pessoas que não querem evoluir ou que vou seguir fazendo assim porque sempre fiz assim e tá dando certo.
E sim, esse é realmente um dos elementos que afeta fortemente o clima organizacional nas organizações públicas, né? A gente vai ver alguns esforços em prol do desempenho, em prol de um olhar maior para o desempenho. Então, cada vez mais as organizações vão ter parcelas da remuneração que estão ligados a desempenho. Só que aí entra uma outra questão, como esse desempenho é olhado, né? Então, assim, não é tão fácil de resolver. Mas isso que vocês estão trazendo é algo que impacta, sim, clima organizacional. Tem um texto da nossa última semana que se utiliza de uma metodologia de desenhos, e os desenhos que os servidores públicos fazem sobre o seu sentimento naqueles órgãos é muito característico disso. Assim. Então, pessoas presas a um globo de ferro, por exemplo, sabe? De prisão de desenho animado, assim. Aquela ideia de que a gente está numa areia movediça, assim, né? De que muitas vezes uma série de melhorias, de modernizações encontram muita resistência por parte das pessoas que estão ali dentro, né? Que seria esperado que tivessem, enfim, esse olhar. A Tatiane disse que um professor da faculdade falou a mesma história, ainda completou falando que não era para mexer com a tartaruga, que a pessoa que tinha isso. A história da tartaruga é famosa, né, gente? Gente, fez sentido para vocês esse nosso primeiro encontro, na verdade, o meu objetivo aqui foi a gente levantar alguns aspectos conceituais para depois entender, né, como outros processos vão poder ou vão ter dificuldade de ser relacionados às questões das competências, tá? A atividade avaliativa, ela, sem dúvida, vai ter um olhar de vocês em relação à leitura, uma compreensão, mas também eu gostaria de ver isso em todas, né, as nossas atividades, como é que vocês se relacionam com esses conceitos, ou seja, quais são os conhecimentos práticos que vocês têm. Educação de adultos é isso, né? A gente partir sempre daquilo que a gente já tem de prática, de registros a respeito desses assuntos. Tá? Quem quer fazer mais perguntas, colocações? Vocês chegaram a ler o material? Alguma coisa, pelo menos? Tá. Então, se precisarem fazer opções para a semana que vem, tá, gente? Eu sugeriria o capítulo do Berg com cuidado do número de páginas, porque é um capítulo bem extenso, que o que interessa mesmo está compreendido naquele número de páginas que está disposto ali no nosso plano. Certo. Então, assim, gente, acho que eu fico à disposição de vocês. Qualquer questão que vocês tenham, enfim, se quiserem trazer algum tópico mais para a gente discutir na semana que vem, por favor, fiquem muito à vontade para entrar em contato, seja via Moodle, seja via o meu e-mail, ou via Marissa, que passa o recado também, né? E estou por vocês, então, gente, por hoje. Então, agradeço, né, a presença de todos que estão aqui. Espero encontrá-los de novo na semana que vem. Certo, Marissa? Então, nos preparamos para encerrar. Certo, vou finalizar então a gravação.